Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a definição de função logarítmica. Essa definição ela diz pra gente o seguinte, ó, seja b um número real positivo, né, com b diferente de 1. Então b tem que ser maior que 0 e b diferente de 1. Chama-se função logarítmica de base b a função f de r asterisco mais para r dada por f de x igual a log de x na base b. Então qualquer função com esse formato aqui, né, com essa cara, a gente chama de função logarítmica de base b. Tá? Aqui você lembra, né, que o domínio, aqui você tem o domínio, aqui você tem o contradomínio. Então o domínio dessa função logarítmica são os reais, né, positivos, beleza? E o contradomínio é o conjunto dos números reais, tá certo? Aqui no primeiro exemplo, né, a gente tem alguns exemplos de funções logarítmicas de acordo com a definição que foi dada acima. Então você tem aqui, ó, na letra A, f de x igual a log de x na base 2, né? Aqui o b vale 2. Na letra B você tem y igual a log de x na base 10. A gente lembra que aqui quando não aparece ninguém a base é 10, né? Então a base dessa função aqui, o b, né, vai ser 10, tá certo? E na letra C você tem f de x igual a logaritmo neperiano de x. Né? O logaritmo neperiano de x a gente sabe que é o log de x na base E. Então o b aqui da definição é o número de Euler. É importante. Existem outras funções que possuem logaritmos, né, em suas expressões, mas que não são funções logarítmicas, de acordo com a definição acima. Tá? Eu botei isso aqui porque, né, em muitos até exercícios, né, os camaradas costumam botar assim, considere a função logarítmica. E aí a função logarítmica que aparece lá é uma coisa às vezes desse tipo. Tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo 2, né, a gente tem alguns casos. Você tem f de x igual a 2 mais log de x mais 3 na base 5. Na letra B você tem y igual a log de x ao quadrado menos x mais 2 na base x menos 1. Né? Esses casos aqui, né, são exemplos de funções que têm logaritmos nas suas expressões, mas que não são funções logarítmicas de acordo com a definição, né, que a gente deu aqui em cima. Tá certo? Mas ainda assim, né, em muitas situações são consideradas funções logarítmicas, tá certo? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios para poder treinar nessa questão da função logarítmica, nessa parte relativa à definição. Vamos a eles. Então, pessoal, esse primeiro exercício ele pede para a gente determinar o domínio da função real f de x igual a logaritmo neperiano de 9 menos x ao quadrado. Então como é que você procede, né, para resolver esse tipo de exercício? Você vai fazer o seguinte, tá? Você tem que lembrar da definição de logaritmo. Na definição a gente sabe que o logaritmando, que nesse caso aqui é 9 menos x ao quadrado, ele tem que ser maior do que zero. Então vamos escrever isso, né? Temos que ter 9 menos x ao quadrado maior do que zero. Isso por causa da definição, tá? Isso daqui é uma desigualdade, né, do segundo grau. É uma inequação do segundo grau. Como que eu resolvo a inequação do segundo grau? A gente vai chamar, né, essa função aqui de uma outra função, no caso aqui eu chamei de g de x, e a gente vai ter que estudar o sinal da g, tá certo? Então, para poder estudar o sinal da g, primeiramente a gente tem que determinar o quê? As raízes, beleza? Para determinar as raízes, basta que eu faça g de x igual a zero. Isso vai me dar uma equação do segundo grau. Eu vou ter 9 menos x ao quadrado igual a zero. Beleza? Daqui eu tiro o seguinte, né? Que 9 tem que ser igual a quem? Esse menos x ao quadrado passa para o outro lado, fica x ao quadrado. Então daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 9. Como que eu resolvo isso? Só passar o mais ou menos a raiz para o outro lado, né? Então x vai ser mais ou menos a raiz de 9. Né, que é igual a mais ou menos 3, tá? Então as raízes aqui, no caso, né, são, no caso, x igual a menos 3 e x igual a 3, tá? A gente tem essas duas raízes. Depois disso, eu faço o estudo do sinal da função, tá? Para poder fazer o estudo do sinal da função, como é que você procede? Você bota aqui o eixo x, tá? Você lembra que as raízes são os valores, né, onde o gráfico da função quadrática, que no caso aqui, né, é uma parábola, vai cortar o eixo x, e aí você tem aqui, né, menos 3 e 3, você vai ter que olhar ainda o seguinte, vai ter que olhar a concavidade dessa parábola, se ela está para cima ou se ela está para baixo.
Você nota aqui, né, que a gente tem g de x igual a 9 menos x ao quadrado. Se a gente for olhar aqui aquela questão de ax quadrado mais bx mais c, a gente percebe aqui que o valor de a é menos 1. E quando esse valor é menor do que zero, a gente sabe que a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para onde? Para baixo, tá? Então, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo, tá? Ela vai cortar o eixo x aonde? Nas raízes, ou seja, em menos 3 e em 3. Eu coloquei bolinha aberta aqui por quê? Porque eu quero que g de x seja maior do que zero. Se fosse maior ou igual, fechava a bolinha, tá? Então, como quero que seja só maior do que zero, eu vou ter isso daqui, aberto aqui e aberto aqui. Além disso, eu sei que aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é negativa, tá certo? Então, como eu quero que a minha função g seja maior do que zero, eu tenho que pegar todos os números reais aqui nesse intervalo, ou seja, de menos 3 até 3. Né? Daqui eu concluo o seguinte, que o domínio da minha função f é o intervalo aberto no menos 3 e aberto no 3, tá? Isso é a notação de intervalo. Se você não quiser assim, você pode dizer que é o x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 3 e menor do que 3. Esse é o domínio da minha função f, tá certo? Então é assim que você determina, né, o domínio de uma função real nesse caso aí, beleza? Agora a gente vai fazer um segundo exercício para poder aprofundar um pouquinho mais, né, essa questão das funções logarítmicas. Então, pessoal, esse segundo exercício foi uma questão que caiu no vestibular da UERJ, né? Ele fala assim, ó, o número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, x dias após a liberação de um predador em seu ambiente, é expresso pela função f de x igual a log de x elevado a 4 na base 5 vezes a raiz cúbica de 5. Após 5 dias da liberação do predador, o número de indivíduos presentes no ambiente será igual a... Aí dá as opções, A igual a 3, B igual a 4, C igual a 300, D igual a 400. Né? Então, como é que a gente procede para poder resolver essa questão? A gente tem que observar o seguinte, né? Que do enunciado fica claro que a gente tem que fazer o quê? Substituir x por quem? Por 5, porque ele disse que x é o número de dias após a liberação do predador. E ele quer saber após 5 dias da liberação do predador. Então a gente tem que calcular o quê? F de 5. Só que f de 5, né, substituindo x por 5, eu tenho log de 5 elevado a 4 na base 5 raiz cúbica de 5, tá certo? Isso daqui eu vou chamar de uma outra letra, vou chamar isso aqui de y, por exemplo, tá? Só não vou chamar de x porque x é aqui a variável da função e vou usar a definição para poder calcular, tá certo? Então, ó, pela definição eu tenho 5 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a y igual a 5 elevado a 4. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a y é igual a 5 elevado a 4. Tá? Como é que eu resolvo isso daqui, né? Eu tenho que jogar todo mundo para a base 5. Esse cara aqui já está na base 5. Esse aqui não. Né? Então eu tenho que dar um tratamento para essa parte aqui. Né? O 5 eu posso escrever como 5 elevado a 1. Tá certo? Esse raiz cúbica de 5 aqui, né, raiz cúbica de 5, eu posso escrever raiz cúbica de 5 elevado a 1. E usar a potência com expoente fracionário. Né? Eu fico com 5 elevado a 1 sobre 3. Tá? O que eu estou usando aqui é essa propriedadezinha aqui. Né? Potência com expoente fracionário. Raiz enésima de a elevado a m é quem? A elevado a m sobre n. Tá? Eu vou usar aqui nessa parte. Então daqui, o que eu vou obter? Eu tenho 5 elevado a 1 vezes quem? 5 elevado a 1 terço, que está elevado a y, que é igual a 5 elevado a 4. Tá certo? Daqui eu vou ficar com o quê? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, que é 5, e soma os expoentes. Né? E aí eu vou ter 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço, como é que eu faço essa conta? Eu pego 3, multiplico por 1, somo com 1. Tem o numerador, né? Ou você tira o MMC se você quiser. 3 vezes 1 dá 3. Mais 1,
4. Né? E eu repito aqui o denominador, que é 3. Então, essa parte aqui vai ficar como? 5 elevado a 4 sobre 3, que está elevado a y, que é igual a 5 elevado a 4. Tá? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ficar com 4y sobre 3. Né? 5 elevado a 4y sobre 3 igual a 5 elevado a 4. Tenho bases iguais, é só igualar os expoentes. Né? Então, igualando os expoentes aqui, eu vou ter 4y sobre 3 igual a 4. Como é que você resolve isso? Coloca o 1 embaixo do 4 e multiplica cruzado. Né? Então, você vai ter aqui 4y vezes 1 vai dar 4y. 4 vezes 3 vezes 4 vai dar 12. Esse 4 que está multiplicando o y vai passar para baixo do 12 dividindo. Né? E 12 dividido por 4 a gente sabe que é 3. Tá certo? Então a resposta aqui, a princípio, né, se você não prestar atenção no enunciado, se o enunciado, isso aqui tem uma pegadinha, você vai marcar a letra A. Tá? Só que aqui tem um problema, que ele falou que o número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, né, após X dias após a liberação de predador em seu ambiente, é expresso pela função f de x. Então, quando você calculou f de 5, deu quanto? 3. Eu tenho que pegar isso e multiplicar ainda por quanto? Por 100, porque ele falou lá que é em centenas de indivíduos. Tá? Então, multiplicando isso aqui por 100, eu tenho o quê? 300. E a resposta certa é a letra C. Tá? Então, se você tivesse desatento, você ia marcar a letra A, apesar de ter feito todas as contas de maneira correta. Beleza? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Tá? Tudo de bom para vocês. Um grande abraço e que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!